Mas agora nós temos um assunto muito sério. Afinal de contas, a gente percebe, pelo menos nas conversas que a gente tem aqui, o que a gente vê nas mídias, é que o número de crianças e adolescentes com o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro autista, tem aumentado. E aí, hoje o nosso tema é educação. Porque se está aumentando o número de crianças com esse diagnóstico, as escolas estão preparadas para isso? Você sabe se aí na sua cidade, já que a gente está com todo o Brasil, aí na sua cidade, não sei, na cidade de Russas, né, Luciana Lima, tem escolas especializadas? Bom, a nossa convidada de hoje é da área da educação. Nós estamos aqui recebendo Karen Marconato, psicopedagoga clínica institucional, e esse é o nosso tema, a educação para os alunos autistas. Seja muito bem-vinda. Muito prazer, Rita. Quando a gente fala em educação e nesse número crescente de diagnósticos, está equilibrado? Ou seja, tudo bem, cresceu o número de autistas, mas as escolas estão bem equipadas, professores bem preparados, está tudo equiparado? Ou a balança está... Como está isso? Nós tivemos um aumento de cerca de 50% no número do último ano de matrículas, né? Mas ainda não está equiparado. Na prática, a gente não tem conseguido efetivar as estratégias para que a gente consiga fazer uma educação com mais qualidade. Inclusive, no final do ensino fundamental é onde a gente mais tem um número alto de evasão. Então, isso é a prova de que aumentamos sim o número de matrículas, mas ainda não estamos conseguindo efetivar estratégias e práticas para que a gente consiga uma melhora na permanência desses alunos. Os pais relatam para vocês qual é a maior dificuldade desse aluno nesse aprendizado que tem que ser, de certa forma, diferenciado? A maior dificuldade é a adaptação curricular, que de fato pouco tem acontecido. Então, a maior parte dos nossos alunos, né, que estão incluídos em salas de aula regulares, não tem uma adaptação ou um currículo específico para ele. E aí, consequentemente, eles passam ali a maior parte do tempo ociosos, né? Em contrapartida, a gente tem a questão da baixa capacitação desses professores, né? Dos profissionais em si da escola como um todo. E aí, isso faz com que tanto profissionais ou mesmo até a família desacredite que esse processo é possível de ser feito. É uma parte triste, porque se os pais desanimarem, automaticamente, mesmo que a criança goste da escola, acaba dando um desânimo para o próprio aluno. Como lidar com isso? De que forma vocês trabalham também? Olha, nós temos esse método, e vamos pensar também em todas as outras escolas do Brasil. O que você acha que deve ser feito não só no planejamento, né, da escola para ajudar esse aluno, mas como fazer com que os pais confiem, acreditem, incentivem o filho? Primeira parte é o empoderamento familiar. Quanto mais empoderada, mais bem informada essa família estiver, melhor. Né? Ela vai conseguir, então, buscar pela garantia de direitos. Hoje a gente tem legislações, inclusive, que detalha qual é essa garantia de direitos. Né? Então, nós temos duas leis básicas que auxiliam a família nesse sentido. A Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piana, que é mais conhecida como Lei do Autismo. Ambas vão falar dessa garantia de direitos e, mais especificamente no âmbito da educação, elas vão trazer o direito com relação à adaptação curricular e também com o professor de apoio, que possa auxiliar esse aluno durante todo esse processo de inclusão escolar. Pensando nas escolas estaduais, municipais, esse tipo de escola consegue dar um preparo para esse professor? O próprio governo ministra cursos ou oferece cursos para que esse professor esteja mais capacitado para receber um aluno autista? A inclusão, ela se organiza de diferentes formas a depender do tipo de escola. Então, na escola pública, por exemplo, nós temos inclusive a presença de um professor responsável pela educação especial. Então, é onde o aluno frequenta, na teoria, o ano curricular em um período e no contraturno ele frequenta essa sala de recurso junto com esse professor de educação especial.
Outra coisa que pode ser oferecida também, né, tanto pela escola municipal ou mesmo estadual, é a presença de um profissional de apoio que fica com o aluno durante a aula e vai auxiliando e mediando esse processo de aprendizagem, das adaptações ali junto ao aluno. Esse é um processo. No caso do acompanhante, não tem custo para a família? Não deve haver. O custo é da escola? Não deve haver. Entendi. Não deve haver, mas na prática não é bem isso que acontece. Em contrapartida, nas escolas particulares, a gente apenas tem o professor auxiliar e que, na maior parte das vezes, ele vai ser responsável não apenas por um aluno, mas por outros também. Perfeito. Pensando nessa legislação brasileira, a lei ela tem que ser validada, ou seja, na prática. Essa prática, então, ela não está acontecendo em todas as escolas? Não está. Na prática, o que a gente observa ainda são famílias que buscam apoio profissional externo às escolas. Então, uma equipe especializada, um psicopedagogo que possa auxiliar essa família na adaptação curricular. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a inclusão não é apenas do professor. A inclusão, ela tem que ser vista como um todo, né? Esse professor, se ele não tem tempo para um planejamento, percebe que a responsabilidade não deriva dele, é da organização da instituição. Então, a inclusão, ela deve estar abarcada ali no próprio projeto político da escola. No próprio projeto político-pedagógico da escola, essa inclusão tem que ser vista. Então, eu preciso que essa escola entenda e veja esse aluno como também pertencente àquele ambiente, e não única e exclusivamente do professor ali em sala de aula. Ou seja, se esse aluno, por mais que tenha um acompanhante, tenha uma professora auxiliar, tenha os recursos que a própria escola fornece, ou cumprindo leis, muitas vezes é só cumprimento de lei, né? Mas não tem essa inclusão que você falou. Ou seja, não recebe esse aluno no meio. É como se ele ficasse sempre à parte. Exato. E aí tem um ponto importante que a gente precisa lembrar, que inclusão escolar não diz respeito apenas a habilidades acadêmicas. Então, a escola, ela é um ambiente extremamente importante para que eu desenvolva outras habilidades, como habilidades sociais, então a interação desses alunos. Porque de nada adianta esse meu aluno estar ali dentro, mas ele mal conhece quem são os seus amigos em sala. E a gente observa muito isso. Na prática, passa-se um ano sem saber quem é o aluno que senta ao lado, qual é o nome do aluno que senta ao lado, né? Então, assim, percebe? Olha como é difícil isso. E um outro aspecto é a gente desenvolver a autonomia, a funcionalidade, né? Porque o nosso objetivo final sempre vai ser possibilitar que esse sujeito tenha maior autonomia em sociedade. E a gente entende que a escola tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, ou seja, essa inclusão sendo levada a sério, da maneira correta, trazendo essa criança que tem o TEA para o meio mesmo, na convivência com outros alunos, isso vai ajudá-lo no desenvolvimento. Ele vai se desenvolver muito melhor do que a parte. Muito, vai ajudar muito. A depender porque aí a gente tem que pensar, inclusive, nas características do TEA, né? Então, uma das características é a dificuldade na linguagem e na interação social. Então, eu também preciso olhar para esses aspectos dentro da escola, porque a escola, ela se faz mediante a tudo isso que acontece, não só o acadêmico, o curricular, que é extremamente importante, mas essas habilidades, as interações, para que esse aluno consiga diariamente ali ter, então, relações externas à escola, né? E olha, eu estou de olho aqui nas perguntas e nas participações de vocês. Nós vamos agora para um rápido intervalo, Karen, e a gente volta já já. Não saia daí, porque o tema é importante. Mesmo que você não conheça ninguém que tenha o transtorno do espectro autista, a informação ela é importante e ela pode ajudar uma outra pessoa, uma outra família, um outro aluno. Então aprenda. Informação nunca é demais. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Estou aqui com a Janete Lopes. Boa tarde, Rita. Manda um abraço para minha mãe. Ela tem 83 anos, uma menina, né? Uma menina.
é a sua telespectadora de São Paulo, a dona Geni Lopes. Dona Geni, um beijo para a senhora, viu? Deus abençoe. Janete falando de Roraima. Rorainópolis. Entendi, o estado é Roraima, a cidade é Rorainópolis. Filho do céu, que difícil. Quem nasce em Rorainópolis é o quê? Como que é? Põe aí pra mim. Quem nasce em Roiranópolis é roiranopolense. Será que é isso? Bom, eu não sei, mas eu fiquei feliz. Um beijo aí pra dona Geni com muito carinho, viu? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Vitória Albiero. Ela está esperando aqui que você responda. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, viu, Ana? Eu vou tentar passar para Karen, para depois a gente dar continuidade ao tema. Ela falou assim, quando as crianças autistas não conseguem lidar com as emoções, sentimentos e com as amizades na escola, como que as famílias ajudam no desenvolvimento dessa criança quando precisa entrar em contato com o amigo na escola? Essa pergunta ela é bem importante porque ela traz o papel da família, né? E eu acho que um ponto importante para que a gente frise aqui é o quanto a família ela tem que estar ali em parceria com a escola. Essa escola ela não vai deter todas as informações possíveis, então é importante que a família também levante alguns dados a respeito desse aluno. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que é mais difícil para ele, qual ambiente que talvez possa desorganizá-lo. E aí dentro desse contexto, dizer assim, quais as brincadeiras, porque isso pode auxiliar muito o professor, né? Se a gente pensar num contexto de educação infantil, ensino fundamental 1, é importante que o professor tenha essas informações até para aproximar um aluno do outro, entender quais entre eles tem um perfil que mais se aproxima, trocar, olha, o seu filho aqui na escola, ele gosta de brincar com tal coleguinha, ele já consegue desenvolver essa brincadeira. Quer dizer, uma troca de informações sobre a criança. Para que a mãe também consiga reproduzir em casa. Olha, aqui a gente já está brincando, ele já consegue montar um quebra-cabeça. E aí a mãe tenta reproduzir em casa. A gente tenta, um outro ponto no autismo é a dificuldade de generalização. Então, às vezes faz num ambiente, mas não consegue reproduzir em outro. E aí, essa troca é muito importante para que a família também tente essas brincadeiras e esse contato junto com outras crianças e não somente ali no contexto da escola. E a primeira pergunta dela é que eu fiz duas perguntas em sequência, né? Quando as crianças não conseguem lidar com as emoções e sentimentos, com as amizades na escola. Você falou sobre isso, que é importante na inclusão que esta criança esteja no meio e não à parte dele. Só que o professor na sala de aula tem no mínimo 30, 35 alunos. Tem salas de aula, gente, que tem 50 alunos. É uma judiação isso com o professor. Mas quem ama a profissão acaba dando conta. Como fica numa situação como essa, aproveitando a pergunta da Ana Vitória Albiero? No contexto de um professor que tem 42 alunos, hoje a gente pode dizer que muitos fazem mágica ali dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não atribua a inclusão a apenas um único profissional. Essa inclusão, ela precisa ser vista por todos, né? Atribuir apenas ao professor, isso muitas vezes dificulta, porque ele próprio não vai ter muita autonomia ali para exercer algumas coisas, né? Então, o próprio planejamento, ele precisa que ele seja autorizado ali pelo diretor da escola, né? Então, existe algumas barreiras que isso acontece. No contexto das emoções, a gente precisa validar o que o indivíduo sente, né? Então, se ele entrou num momento de crise, é importante entender o que levou a esse momento de crise e perguntar muitas vezes, né, para o próprio aluno, como você se sente bem, onde você gosta de ficar quando você está mais nervoso, às vezes até retirá-lo ali da sala para que ele se acalme e voltar, porque dentro do espectro autista, uma das coisas que a gente tem muito, que acaba sendo um pouco difícil é a questão sensorial. E aí, no contexto de sala de aula, a gente tem barulho para todos os lados, né? E isso muitas vezes pode desorganizar. As salas são muito iluminadas, muitas vezes. Exato. E aí, muitas vezes, eu preciso ou desse aval desse aluno, que ele me diga, e na hipótese dele não conseguir me dizer, eu preciso da família. Então, essa parceria, ela tem que ser contínua. E, infelizmente, não é o que a gente acaba vendo nos dias atuais. Ou seja, tem escolas que têm
a obrigação de serem inclusivas, mas não estão preparadas para receber alunos de inclusão. Seria mais ou menos isso. Como que essas escolas, eu não sei se você, como psicopedagoga, também pode nos ajudar, dando dicas e orientações para que essas escolas, elas se adequem, ou seja, tratem esse aluno dentro dessa inclusão, mas uma inclusão verdadeira. Como se adaptar a isso? Capacitação de profissionais é o primeiro o primeiro caminho, né? Eu levar a informação para todos os profissionais daquele ambiente. Ser uma escola mais flexível, conseguir abrir mão de algumas rigidez que muitas vezes a escola tem, né? Então, eu preciso ter um determinado conteúdo em um determinado tempo. Será que com aquele aluno eu consigo flexibilizar? Né? Eu consigo reduzir esse conteúdo, eu consigo trazer uma forma diferente que ele possa compreender e também algumas metodologias que podem contribuir, né? Então, colocar alunos junto em sala de aula, né? Os alunos muitas vezes aprendem muito por modelo. Então, eu ter um outro que sente ao meu lado, que também me ensine, não somente o professor, também é uma boa estratégia. Ou seja, além da parte didática, que o professor tem que seguir à risca, existe a diferenciação no modo de apresentar o mesmo conteúdo para um e para outro. Numa classe com muitos alunos, o professor vai ter um pouco dessa dificuldade, mas, como você falou, ele faz mágica. Colocando essa dica que você deu, de colocar um outro aluno que sabe um pouco mais, que tem essa paciência de estar ao lado e ajudar, isso pode ajudar os dois, né? Um aprende ensinando e o outro, com esse outro aluno, pode aprender. Isso? Exato. E eu auxilio esses outros alunos a lidar com diversidade, que eu acho que é um ponto central da inclusão. O que nós não falamos, que você acha importante nós colocarmos? Você deu essa dica para a sala de aula, mas as escolas, de uma maneira em geral, para melhorarem esse atendimento a esse aluno, né? Tem algumas coisas que as escolas precisam fazer e não estão fazendo? A articulação entre escolas é um bom caminho, né? O que eu tenho visto muito é que a gente tem falado mais do que não dá certo do que de boas práticas. E a gente, às vezes, precisa ter modelos de que dão certo para eu acreditar e seguir esse caminho. Isso não significa que tudo vai ser igual, até porque quando eu estou trabalhando com educação inclusiva, eu preciso ter um olhar muito individualizado. Eu preciso ter esse cuidado, não há uma receita pronta. Mas essa interação, inclusive, entender se esse meu aluno tem uma equipe multidisciplinar, pode me auxiliar muito, porque esses profissionais vão me trazer um olhar acerca desse indivíduo que talvez eu não tenha até então, e isso pode me ajudar. Então, por exemplo, se o meu aluno tem um terapeuta ocupacional, e eu percebo que o meu aluno tem dificuldade ali na motricidade fina, esse é um bom profissional para me auxiliar no sentido de quais adaptações eu preciso fazer para esse aluno, né? Quais recursos ali podem contribuir para que ele tenha uma melhora na coordenação motora fina. Então, é um trabalho de parceria, ninguém precisa fazer sozinho, mas eu preciso entender quais são os canais que podem me auxiliar. E essa conversa entre escolas pode ajudar. A minha experiência deu certo, eu compartilho e você experiencia. Deu certo para você também? Acaba virando método, né? Exato, exato. Para nós, agora é importante a gente fazer esse fechamento, falamos tanto sobre essa educação, mas a escolha da escola. Como eu falei agora há pouco, e você citou também, muitas vezes é o título de escola inclusiva, alunos de inclusão, mas como esse pai e essa mãe vai saber que aquela é uma escola ideal para o seu filho? Um ponto importante na educação inclusiva é que não há um alto investimento, né? Então, como é que um pai e uma mãe ele pode identificar qual é a melhor escola? Aquela que é aberta à escuta. Eu acho que é aquela que consegue me ouvir, consegue fazer com que eu traga as informações importantes e coloque isso em prática, obviamente, né? Não apenas uma escuta, mas uma escuta ativa nesse sentido. A gente tem observado muitas famílias que muitas vezes têm se negado a falar o diagnóstico pelo receio de como é que essa inclusão vai ser feita. Entendi. Quando na realidade deveria ser o oposto. Devia ser a primeira coisa que deveriam falar. Para que o professor tenha a ferramenta necessária, porque a depender de cada deficiência eu vou precisar de uma estratégia,
e para que esse aluno, de fato, seja respeitado na sua individualidade. Porém, a família tem as suas justificativas, obviamente, né? Mas estreitar esse laço é um caminho. Então, o que a gente mais fala? Uma escola flexível, uma escola que é criativa, que não é rígida, que pensa de diversas formas para ensinar esse aluno, porque é isso, se deu certo para um dessa forma, eu posso tentar, mas não necessariamente vai ser a única forma que ele vai aprender. Então, eu preciso testar outras possibilidades. Então, o quanto que essa escola ela é flexível e ela pensa em estratégias de fato. E a gente falar sobre o plano de ensino individualizado. Esse aluno tem direito. E aí, esse é um ponto. Não dá para a gente esperar um mês para que esse plano seja efetivado. A família, uma vez que matriculou esse aluno, ela já precisa ter qual é o planejamento. Quais são os objetivos que essa escola pretende alcançar até o fim do ano com esse aluno? Ou seja, de uma forma individualizada. 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 E é legal, legalmente falando, isso está ali em lei e a escola precisa cumprir isso. Então, os pais que vão escolher uma escola para o seu filho autista, ele vai ter que observar tudo isso. Sim. Karen, eu quero agradecer sua participação comigo. Eu sei que se deixasse a gente falava mais, porque a área da educação é ampla e quando a gente fala de inclusão tem muito mais dicas, mais orientações, mas eu quero agradecer muito por você estar aqui conosco. Conversamos com Karen Marconato, psicopedagoga, clínica e institucional. Obrigada por estar conosco, Eu que Karen. agradeço. E olha, para você que está aí acompanhando o programa Mulher.com, aprendeu, eu nem olhei se tinha mais perguntas aqui, né? A Ana Vitória Albiero que fez a pergunta. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Aí, Ana, ela colocou assim, estou aqui esperando a Karen para responder esse tema tão importante, mas já respondeu, espero que tenha ficado satisfeita, tá bom, Ana? Érica Marques, obrigada, meu amor, um beijo para você, viu, querida? Olga Homer, tinha uma culinarista que chamava Maria e ela fazia as receitas de um médico. Ah, tá, não me lembro o nome dele. Ah, é o Dr. Sidney Federman. Ele ficou muitos e muitos e muitos anos comigo aqui no programa Mulher.com, viu, Olga? E Dr. Sidney Federman. E a Maria vinha e fazia as receitas saudáveis. A Maria ajudou o Dr. Sidney a salvar muitas vidas, viu? Eu tive contato com eles e foi muito bom você ter lembrado. Me deu saudade, já que estamos nesses 23 anos do programa Mulher.com, matar a saudade aí do Dr. Sidney. A Bernadette Lourdes Lopes e Amada não vai dar tempo de fazer sua pergunta. Ela colocou sobre o autismo. É essencial aprendermos sobre. Um conhecido só percebeu que o seu irmão adulto era portador do TEA após conversar com ele. E hoje respeita e acolhe com carinho esse irmão. Olha, não é uma pergunta, mas é um testemunho interessante aqui. Obrigada, viu, Bernadette, pela sua participação. E nós vamos agora para o nosso intervalo. Já agradecemos aqui a presença da Karen.